Boa tarde, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? O que está falando a irmã Tatiana? Eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? E a palavra se encontra em Joel, o 2, o 12 e o 13. Joel, o 2, o 12 e o 13. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos. E depois da palavra, a irmã Tatiana vai deixar um louvor para os meus irmãos. E eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através da palavra e através do louvor. Vamos lá, meus irmãos? Joel 2, o 12 e o 13. Que diz assim o 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Fazei isso com jejuns, com choro e com pranto. O 13. E rasgai o vosso coração, não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade e se arrepende do mal. Só até aqui, meus irmãos. E nessa tarde, meus irmãos, eu e você, meus irmãos, venha se converter verdadeiramente ao nosso Pai. Que você venha ter um verdadeiro encontro com Ele. Porque muitas das vezes, meus irmãos, e você aceita o Senhor, né? Mas acha que engana Ele. A gente aceita Ele e está fazendo coisa errada. E está no pecado, no lamaçal, na imundícia, na sujeira. Mas que nessa tarde, meus irmãos, e você, se você se encontra no pecado, no lamaçal, na sujeira, que você venha sair, enquanto é tempo. Que você venha se converter ao Senhor verdadeiramente. Que você venha se arrepender do nosso pecado, enquanto é tempo. Que você venha se humilhar para Ele. E quando a gente se humilha para Ele, meus irmãos, pede perdão, Ele nos perdoa. Não importa o que você fez, não importa o que você está fazendo. Quando você se humilha e se arrepende e pede perdão para Ele, Ele perdoa. Mas que você se humilhe e se arrependa de todo o coração. E vai no peque mais, meus irmãos. Porque quem nunca pecou, atira a primeira pedra. Mas erro é você continuar na sujeira. Burrice é você continuar no pecado. Porque Deus, Ele nos perdoa, meus irmãos. Porque Ele sabia que você ia falhar. Ele sabia que você ia pecar. Mesmo assim, Ele escolheu a mim e a você. Mas que você saia da sujeira, saia do pecado, saia do lamaçal, da imundícia enquanto é tempo. Porque Ele está voltando, meus irmãos. E não é hora de você brincar mais, não. Que quem for limpo, se limpe mais. Quem for sujo, se suje mais. Para subir, meus irmãos, a gente tem que renunciar. Para subir, tem que matar nossa carne. Para subir, tem que fazer a vontade do nosso Pai. E nem todos querem fazer a vontade do Pai, meus irmãos. Quer fazer o que quer. Quer estar no caminho tortuoso, quer estar no lamaçal, na sujeira, no pecado. E acha que naquele grande dia vai subir. Acha que naquele grande dia vai ter tempo para se arrepender. Mas que você se arrependa agora enquanto é tempo, meus irmãos. Porque Ele está dando tempo para você se arrepender. Sair do caminho não é tortuoso. Enquanto é tempo, meus irmãos. Que você venha ter um verdadeiro encontro com o nosso Pai. Porque Ele está voltando, meus irmãos. E não é hora de você brincar mais, não. É hora de você se converter a Ele verdadeiramente. É hora de você se arrepender do nosso pecado enquanto é tempo. Enquanto Ele está como advogado. E quando Ele voltar é como juiz. E aí você não vai ter tempo mais não para se arrepender, não. Então que você se arrependa agora. Aproveita agora, que é a hora que é agora. E não desperdice a oportunidade. Porque Ele está voltando, meus irmãos. Quando Ele voltar é como ladrão. Ele não vai avisar nem o dia nem a hora. Vai pegar muito de surpresa. Porque muitos acham que vai ter tempo naquele grande dia. Ah, vou me arrepender e vou subir. Não, meus irmãos. Tem que se arrepender agora. Enquanto é tempo. Porque Ele não vai avisar não, dia nem hora não. Ele vai pegar você de surpresa. E muitos, meus irmãos, vão ficar. Porque muitos acham que vai ter tempo de se arrepender no grande dia que Ele voltar. Não, meus irmãos, tem que se arrepender agora. Enquanto é tempo. Então que você se humilhe para Ele. Que você, né, peça perdão. Enquanto é tempo. Porque Ele está dando tempo para mim, para você, meus irmãos. Porque Ele é tão misericordioso, Ele é tão bondoso. Ele poderia se castigar você logo. Mas Ele é tão bondoso, tão misericordioso que Ele dá tempo. Ele poderia castigar-me a você logo. Mas Ele dá tempo, meus irmãos. Porque Ele nos ama. Ele dá tempo para você se arrepender. Ele dá tempo para você, né, sair do pecado, do lamaçal, da sujeira, da imundícia. Mas quando você não quer, meus irmãos, é necessário Ele se irar contra mim, contra você. E que você não queira ver Deus irado contra mim, contra você. Que você se arrependa. Que você saia do pecado enquanto é tempo. Que você se converta a Ele verdadeiramente, meus irmãos. Porque a Deus a gente não engana, não. Porque tem muitos que estão na casa do Senhor, achando que engana o Senhor. Fazendo papel de tolo. Oh, aleluia. Achando que engana o Senhor. Está na casa do Senhor, né? Fingindo que é mulher de Deus, que é homem de Deus. Mas só capa, só máscara. Mas quando a capa não cai, Deus arranca. Quando a máscara não cai, Deus arranca. Porque a Deus ninguém engana não, meus irmãos. Porque vocês somos ou você não somos. Oh, aleluia. Porque de uma fonte não pode jorrar dois tipos de água, não. Ou é doce ou é salgada. Oh, aleluia. Ou você serve ou você não serve. Oh, aleluia.
Porque a Deus a gente não pode enganar não, meus irmãos. Porque tem muitas pessoas que acham que engana Deus. Engana não, meus irmãos. Porque os olhos dele é como duas chamas de fogo. Ele vê tudo. Os olhos dele, né? Vê tudo. E dele você não esconde nada. E não tem nada que esteja escondido que Deus não possa revelar. Porque Deus ainda tem profeta na terra, meus irmãos. Profeta que ele, né, usa. Profeta que ele revela o oculto e o escondido. Oh, aleluia. Porque muita gente faz coisas escondidas, meus irmãos. E acha que vai ficar escondido pela vida toda. Acha que um dia não vai ser descoberto. Mas tudo que a gente faz, meus irmãos, escondido, um dia é descoberto. Toda a sujeira que está debaixo do tapete, um dia sai para fora. E tem muitas pessoas que fazem as coisas erradas, né? E acham que nunca vai descobrir. Mas descobre, meus irmãos. Porque Deus é aquele que revela. Não tem nada que fique em oculto. Porque Deus, ele mostra. Deus, ele revela. Porque ele ainda tem profeta na terra, meus irmãos. Profeta que ele usa, que ele mostra. E tem muitas pessoas que se acham esperto demais. Que faz as coisas, né? No escondido. E acha que não vai ser, né? E acha que vai ficar escondido a vida toda. Fica não, meus irmãos. Porque Deus, ele revela. Deus, ele mostra. Oh, aleluia. Oh, glória. Aleluia. Então que eu e você, meus irmãos, nessa tarde, se você está no pecado, numa sala, na sujeira, que você sai quanto é tempo. Que você se arrepende quanto é tempo. Que você não espere Deus se irá contra mim, contra você. Porque ainda que houvesse dia, Deus, ele é. E não tem ninguém que possa escapar da mão dele. Ninguém. Oh, aleluia. Porque Deus é amor, mas também Deus é justiça, meus irmãos. Porque você só lembra de Deus de amor. Mas a gente esquece que Deus é fogo consumidor. A gente esquece que Deus é justiça. E da mão dele ninguém pode escapar, meus irmãos. Porque ele dá tempo para você, né? Ser uma pessoa melhor. Ele dá tempo para você, né? Sair do pecado, do lamaçal, da sujeira. Mas quando você não quer, meus irmãos, é necessário ele se irá contra mim, contra você. É necessário ele tocar em mim e você. Porque tem muitas pessoas, meus irmãos, que só quer fazer o mal aos outros e não quer deixar de fazer o mal. Quer insistir em fazer o mal às pessoas e não quer parar. Mas Deus dá tempo, meus irmãos. Deus dá tempo para você se arrepender. Deus dá tempo para você parar. Mas quando você não quer parar, meus irmãos, quando você quer insistir em perseguir o povo dele, é necessário Deus tocar em mim e você, meus irmãos. Oh, aleluia. Porque tem muitas pessoas, meus irmãos, que mexem comigo com você e acham que está tocando em mim você. Está tocando em mim você não, meus irmãos. Está tocando no próprio Deus. Oh, aleluia. Oh, glória. Mas Deus dá tempo, meus irmãos, para as pessoas mudar. Para as pessoas, né, deixar de fazer o mal. Para as pessoas saírem do pecado, do lamaçal, da sujeira, da imundícia. Mas quando você não quer, meus irmãos, é necessário ele tocar em mim e você. É necessário ele se irá contra mim e contra você. Porque ainda que vai esse dia, ele é. E não tem ninguém que possa escapar da mão dele. Ninguém, meus irmãos. Amém, meus irmãos? Agora a irmã Tatiana vai louvar. E eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através do louvor também. Vamos lá, meus irmãos? Oh, aleluia. Glória a Deus. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim. Quando o céu está de bronze e parece que é o fim. Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar. Quando as horas do relógio se demoram a passar. Muitas vezes não consigo os teus planos entender. Mas prefiro confiar sem compreender. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti e espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Também nunca se esqueça que o mar eu possa acalmar. E que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário para te amadurecer. E depois tem novidade para você. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti e espero em ti. Eu creio em ti. Oh, glória. Que você creia, meus irmãos, no Senhor.
A gente tem que crer, meus irmãos. A gente tem que ter fé. Oh, aleluia. Porque ele vai entregar a mim e tua vitória, meus irmãos. Porque para tudo é um tempo determinado. Vai ter o tempo que ele vai prometer, vai ter o tempo que ele vai cumprir. Oh, aleluia. Porque primeiro, meus irmãos, ele tem que provar a mim a você. Para saber quem vocês somos. Porque jamais nosso Pai vai entregar algo para mim, para você, de qualquer jeito. Primeiro ele tem que provar a mim a você. Primeiro, a gente tem que ser provado. Mas quando você passa, meus irmãos, por tudo e permanece firme, e permanece de pé, adorando a Ele. Quando você não nega o nome dEle, meus irmãos, é que Ele chega para entregar a mim tua vitória. E porque nessa tarde você passou por tudo e não desistiu dEle, né? Continuou caminhando, mesmo chorando, mesmo gemendo, não desistiu, não parou, continuou caminhando, continuou adorando, fazendo a vontade dEle. É por isso que nessa tarde, meus irmãos, Ele vai entregar a mim tua vitória. Porque Ele é fiel, meus irmãos, porque Ele é justo. Mas que você creia, a gente tem que crer, meus irmãos. E quando a gente crê, a gente recebe. Mas que você creia. Amém, meus irmãos? Isso até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendeu da palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. Tenham todos uma ótima tarde.